Não é A diretoria mais. pode ser. O Dorival gosta muito dele. O Dorival gosta. O Hudson, só para dizer pro senhor, o Hudson era um dos nomes envolvido na possibilidade de contratação do lateral do Santos Futebol Clube. O São Paulo não quis colocar o Hudson. Não quis. Era R$1,5 milhão né? E pelo mais... Zeca, é isso? Pelo Zeca? Não, pelo Vitor Ferraz. Vitor Ferraz. E mais o Hudson. O São Paulo falou não. São Paulo não quis fazer parcelado com o Cruzeiro, porque havia acertado um parcelamento e o Cruzeiro não quis mais aquele parcelamento. Como diz o Flavinho, o que estava combinado acabou não sendo mais combinado. Aí o São Paulo falou, pera um pouquinho, nós tínhamos combinado, vocês não querem cumprir, volta. Agora é o caso evidente nesse do Santos, que pode ir para lá ou não. O São Paulo não quer liberar o Hudson, pode liberar outros jogadores, né? Pode liberar outro jogo. O São Paulo quer o lateral direito do Santos, mas não envolve o Hudson no negócio. Para mim, o Hudson é titular do São Paulo, é o único volante rápido que o São Paulo tem. Para mim, quem é melhor, Rock Hudson ou Clark Gable? Rock Hudson, Clark Gable? Clark Gable, né? Em relação a essa negociação aí, o São Paulo ofereceu R$1,5 milhão e o Júnior Tavares. O Santos pediu o Lucas Fernandes também. O Júnior e o Lucas. R$1,5 milhão, o Lucas Fernandes e o Júnior Tavares. O São Paulo não vai aceitar. Não, São Paulo sim, não. Mas pro Santos a mãe do Júnior Tavares deixa? Porque pro Corinthians a mãe do Júnior Tavares não deixa. Precisa ver se o ela Hudson deixa. não é um cara unânime na diretoria do São Paulo. Na direção não, mas pro treinador é. Pro treinador, sim. E corretamente. Mas quem é que escala o time? E corretamente, quem escala? Mas nós sabemos em muitos momentos como funciona. Né? Nós sabemos em muitos momentos como funciona. Não estou dizendo que é assim no São Paulo, tá? Mas São Paulo muitos é assim, clubes... sim. Eu digo, no São Paulo quem contrata jogador não é o treinador. A diretoria vai lá e contrata e fala pro treinador, ó, tá aqui, ó, se vira, velho, faz esse time jogar. Foi Eu tô assim dizendo com pra escalar jogador. Não, escalar não. Escalar não. Não, é isso que eu tô falando. Escalar não. Escalar jogador. Em muitos clubes... Só falta escalar, então. A diretoria também escala. Em muitos clubes. Você lembra da final do Mundial? Tá. Aquela história do Juvenal com o Paulo Ottoni? Não, Não teve essa história? E do Paulo Miranda com o Leão? Paulo Miranda com o Leão. Mandou tirar o Paulo Miranda da concentração, o Juvenal Juventus. Não quer esse cara mais? Pode tirar a concentração. O Leão botou como titular e ele foi um dos melhores do time e o... Não, sim, mas acabou acabou dando, que deu. claro. Mas eu digo o seguinte, o Hudson é um jogador que o São Paulo enxerga como uma grande moeda. Talvez para esse caso do Vitor Ferraz não fosse suficiente porque o São Paulo deve enxergar o Hudson com mais peso e mais valor que o Vitor Ferraz. É lógico. Senão não colocaria no negócio. Mas o São Paulo, em nenhum momento, tem tratado o Hudson como esse jogador fundamental que nós tratamos. Agora vem cá, Que nós Não. Petros e Eu Juscelino vão conversei com uma machucar, não vão pessoa ser no São suspensos? Paulo. Eu conversei com uma Eu pessoa acho que tem dentro de São muito- Paulo. E essa pessoa me disse o seguinte: o Hudson não está sendo aproveitado porque ele veio de uma lesão séria. Está se recuperando. Está se recuperando. Ele teve um rompimento muscular. exatamente. Ele não teve lesão muscular. Precisa vir mais bem teve informado. rompimento muscular. Se, Então ele está voltando se ele fosse agora. esse cara, não abriria nem a negociação Ó, com o Cruzeiro. Só vou exemplificar para o senhor. Nem a negociação São Paulo com o Cruzeiro. joga nesta semana contra o CCA, porque é assim que eles falam lá, não é isso, Flavinho? Centro Esportivo Alagoano. Centro Esportivo Alagoano. Aquele jogo que você disse da modificação das datas, do dia 21 passou para o dia 15. Então o São Paulo joga nessa semana. Tem o clássico depois Contra o clássico. E depois Contra o Santos. Contra o Santos. E depois você acabou de falar, eu não Porque você tem um você clássico deixa no ar. contra o Santos e depois tem um jogo contra o Ituano. Ele quer que eu diga. Então contra o Ituano. lógico. São 3 jogos em uma semana. O Dorival Júnior abra o olho nesses 3 jogos. Obrigação de 2 tem que ganhar. Abra o olho nesses 3 jogos. Presta O que atenção. você quis dizer com isso? Porque a Você efervescência está mandando continua. mensagens subliminares. O que você está querendo Não, dizer com subliminar isso? não. Começa a precisar de tradutor de novo. Seja direto. É melhor pegar o. Tá, o fone aí, então tá o põe aí. fone Peraí, faz tempo que não tem a tradução, porque você não fala as coisas. Então, peraí, divide aí. É difícil. Põe o Pascoal e põe o intérprete. Você tá meio confuso. Eu já vi, quando o Pascoal começa a subliminar mensagens subliminares, tem que colocar o tradutor. Divide a tela aí os dois, por favor. Então, vamos lá dividir. Não é dividir, não. É Pascoal, a janelinha olha lá. embaixo. Então vamos lá, Pascoal. Janelinha embaixo. Vamos lá, Pascoal. São Paulo tem, em uma semana, 3 jogos. Todo mundo joga 3 vezes em uma semana. Nem Mas pro todos. São Paulo é mais difícil. Nem todos. Não fale com o intérprete, Nem por todos, favor. meu senhor. Nem todos, meu senhor. Você tem que falar, ele é o O intérprete. São Paulo vai tá bom, jogar desculpa. 3 vezes essa O semana. São Paulo joga contra o CSA, Vai jogar em Maceió, contra o Santos é longe pra burro. e depois joga Santos é contra fácil. o Ituano.
Ituano é em Tua, pertinho. O treinador do São Paulo abra o olho nesses 3 jogos. O Dorival vai cair depois desse terceiro jogo. Você que tá falando, sou eu. O treinador do São Paulo Não precisa nem abra perder, é só o empatar. olho nesses 3 jogos. Se empatar caras com o CSA estão já pegando foi. firme no presidente porque acham que tem que mudar. Não chega que já na tem Páscoa. time, que já tem o suficiente para o time do São Paulo jogar bem. O Cuca é o cara. Essa é a visão dos cardeais Ninguém do São Paulo. aguenta o Dorival, Tem mas- gente que buzina na orelha do presidente todo dia Aquela cara de para Garibaldi. mudar o treinador. Alô, Som. Você pode falar um pouquinho mais alto, por favor? A parte que falou do... Abre o olho. Abre o olho, por favor. Fala de novo, então, porque o intérprete não viu. Não viu. Só podia repetir, por favor, essa É parte eu duro, não ouvi. É Dá difícil. uma modulada aqui pra mim, por favor. Isso é difícil. Vamos aumentar o som do fone Então desse vai, débil fala lá. mental, por gentileza. É que não tá plugado aqui. Dá, Agora é que você Vem aqui. desplugou. Ah, desculpa. Vai, fala aí o abre o olho pera de aí. novo. Deixa Repete eu o dar uma abre o olho. plugada aí. Tá São aqui. 3 jogos. Aqui que eu vou plugar. Põe aí. Vai. Já São- pluguei, já É. pluguei, já pluguei. São 3 jogos dessa semana. Já caiu. E o treinador de São Paulo que abra os olhos nesses 3 jogos aí. São Paulo vai ter que pagar a indenização. O Cuca vem aí? O Cuca vem aí. O Cuca vai chegar. Era isso que o senhor queria dizer? Eu não falei nada disso. Como não? Tá aqui, o tradutor falou tudo isso. Falou tudo, é verdade. Mas o Cuca não vai para a Copa do Mundo, por isso que ele não aceitou o Galo? Ah, isso eu já não sei. Aí já com outro Ele deu um não ao Atlético Mineiro como uma recusa de uma viagem familiar e um O planejamento de que O Atlético fez proposta O mesmo Galo pelo disse Cuca. o Cuca disse que sim e o Galo Então, disse que amigo sim. lá. Os dois, o Vocês Alexandre querem Galo saber quem vai ser o e o técnico Cuca. do Atlético? Eu descubro agora. Vai. Eu só falo com ele. Então, por favor, faça Olha, bem o ao Diego programa. Bertozzi Mas é que eu só falo com Pedir pra ele pra dar notícia. Porque hoje Tá, você tá num viés de baixa Eu só terrível. falo com o meu amigo, o estágio presidente que a do gente Atlético, chegou. de corrida, de automobilismo e tudo mais. De estágio que a Fórmula gente chegou, 2 e gente? tudo Que mais. estágio. Ah, o filho dele é bom piloto. 7 câmeras, Sérgio 7 câmeras. Serginho, bom piloto, vai correr na Fórmula 2. Agora, Bom, vocês mas e querem o falar o técnico quê? do Galo? Ah, esse não é um assunto que me interessa, nas conversas que eu tenho Pascoal, com ele. Interessa a mídia. Estão falando que pode ser Pascoal, o Felipão. você que Quem? Felipão. perambula ali. O Filipão vai ser o técnico do Felipão? Atlético? Esse é no... Não, falando sério, é uma Não informação. estou zoando. Estou falando que é uma possibilidade. Se vocês quiserem que eu confirme com o meu amigo, eu posso... Confira, Confirma lá Tá agora. brilhando hoje, hein? Pô, a gente tem que pedir pra ele, cara. Pô, mas essa notícia é Não, uma comigo bomba. você me dá uma esculhambação. Agora com É ele, isso aí, não tem que pedir. verdade. Pera, essa notícia é uma bomba. Luiz tem- Felipe Scolari do Você Atlético. tem medo do Calma, Flavinho? calma. Você tem medo do Flavinho? Peraí. Tamanho, tudo. Enquanto o Flavinho checa aí a informação, o Pascoal, pra você que perambula há muitos anos nos bastidores lá de São Paulo, até parece um rato. Não Fica sou não. andando Eu lá, conheço pô. algumas pessoas. Eu corro o risco, às vezes, Eles de estão mandar pressionando- mensagem pro filho em vez de pro pai, porque Os você tem o mesmo conselheiros. nome. Você não põe parentes pai? Pai, filho, põe. Você também Ei, é um Pascoal, idiota. a pressão. Ele é burro. Desculpa. Ai, que paciência. A que eu tenho que ter. pressão Ah, do- Serginho deve ser o filho. É porque tá aqui, ó, na minha agenda tem Serginho, 7 câmara É o filho. e Sérgio, 7 câmara. Então, manda pro Sérgio. Eu acho que Sérgio é o pai. Manda pros dois, Ria das Dores. Manda no grupo da família Sete Câmara. Por favor, se alguém souber informação. Ô, Pascoal, Pascoal, Tá online aqui. os conselheiros estão pressionando muito o Leco? Muito, muito. Muita pressão E o continua. Leco fala o quê? Não, que ele não muda, porque ele e o Raí têm convicção de que o time do São Paulo ainda vai jogar o que se imagina que o time do São Paulo. Os conselheiros acham que o tempo está passando e o time não produz. Que o tempo está passando e o time do São Paulo tem resultado, teve resultado no último jogo? Teve. Olha o que ele Mas- escreveu aqui, olha aqui. Presidente, estão me enchendo o saco aqui para saber quem será o treinador. Manda um nome qualquer. Não, falei manda um nome qualquer. Foi manda um nome aí. Como é que você fala com as Olha, pessoas? Flávio, você é péssimo, Sai cara. daí, Na não moral. vem, não vem, não vem, não vem. Não, pode falar, Ju, falando sério, cara. Dá uma Meu, pipa nele, falando cara. sério, Boa, falando cara. sério, tem hora que irrita, velho. Irrita, cara. Não, e ele Você escreveu... não é profissional. Entra na fila. Vem, já lê. Não precisa. Lê que ele escreveu. Olha aí. Ele não respondeu ainda. Não, E olha tá o que ele online, hein? escreveu. Ah, não, você tirou o Filipão. Ele tem as fontes dele, ele sabe os Não, os fala caminhos isso, dele. isso é Fala interessante. Ele fala que Pô, é a sempre gente no tá no programa ao submundo. vivo. de Fala onde que é? aí. Vai na minha. Você tá na... Vai na minha. Fica olhando que aparece escritinho ali, daqui a pouco aparece o Felipão ali. É? O Atlético fez proposta? Vocês estão Fez aqui. consulta? Eu não entro nessa de vocês. Pô, como não entra? Você dá uma informação, a gente quer Eu não saber. entro nessa Se de o vocês. Atlético contrata o Filipão, é uma Porque bomba. vocês têm aí, vocês da imprensa esportiva, vocês têm aí Você é da imprensa vocês têm esportiva também, uma, amiguinhos, é isso? não, eles têm uma hierarquia da informação, que é o seguinte.
proposta, sondagem, conversa, que mais que vocês falam? interessa. Consulta. Fez uma consulta, tá? Serve pra qualquer coisa isso. Fechou? Não, mas tinha feito, não era uma proposta, era uma só uma sondagem. sondagem. Exato. Não fechou? Não, mas é porque não era uma proposta, era uma Mas isso é o consulta. que os dirigentes dizem. Mas A pra gente mim, só os caras são traduz mais o que o diretos, dirigente Pascoal. fala. Eu peço Você assim, pergunta- manda O Galo não trabalhou com o Filipão na seleção? Não mandou nada aí. Trabalhou. O Galo vou mandar uma trabalhou com o mensagem pro Filipão na Serginho. seleção. Um observador da seleção. Eu lembrei disso agora. Vou mandar uma Acabei de mensagem lembrar. pro filho pra pedir pra ele. Era. Ele Mas é era técnico observador na sub-20. Copa do Mundo, ele foi observador de algumas partidas Bota da aqui, ó, seleção moleque. brasileira. Técnico sub-20. Manda seu pai ler Olha aqui. o WhatsApp. Bom, vai checando aqui. Vou não, Michelete. Olha aqui, o Bruno Henrique. O Bruno Henrique Vamos lá, não é então. o do Santos. O Benjo, eu moro aqui em Rio Claro, interior de São Paulo. E parece que o São Paulo já tem um pré-acordo com o Gustavo Sapeca, um dos artilheiros da Série B que eu tinha te falado. Você foi atrás dessa informação? E eu perguntei para uma pessoa de São Paulo e me disseram que ele me disse que ele não sabe disso. Do quê? Gustavo Sapeca, ser o contratado centroavante pelo do São Rio Claro e o São Paulo, que veio da base do Inter, né? Ele era da base do Inter de Porto Alegre. E ele tá no São Paulo. É bom jogador ou Facinho? Não conheço, não posso avaliar. Esse, sinceramente, não vi jogar. Esse eu não vi jogar também, confesso para você. Olha, se o Pascoal não viu. Quem é o cara? Gustavo Sapeca. Você viu jogar? Gustavo Sapeca. Do Rio Claro. Você que gosta dessas coisas. Tá jogando na Série Sapeca A2. com K. Não, peraí, tá jogando na Série A2, sim. É o Rio Claro. Fez gol na Portuguesa? Não, acho que no Português do Rio Claro não jogaram ainda. Claro, o português tá na Série A4. Não, tá na Série A2 Tá numa também. 2, a portuguesa numa 2. Tá na 2. Português do Rio Claro não jogaram. Quando jogarem, eu digo, eu falo Não, se sim, o vai ser Sapeca